Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa, edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. 2 mortos e 30 feridos. O ônibus da Bahia rumo a São Paulo bate em carreta passando por Uberaba. Já saiu da cadeia. Motorista bêbado que atropelou e matou mulher na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, está solto graças a uma decisão da Justiça. Pode colocar a mão no bolso, conta de energia vai ficar mais cara. A desculpa é que os reservatórios estão vazios. Cheirosinha, mulher é presa, suspeita de furtar perfume de mais de R$1.000. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 28 de abril e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação, desejando a todos uma ótima terça-feira, uma ótima tarde. Vamos juntos até 1h50 aqui no Minas, que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Bandzap sempre liberado para você aí, ó, mandar um alô, mandar a sua bronca, quer fazer uma reclamação, uma denúncia, manda para cá que você tem voz ativa, tá bom? A gente está junto lá na internet, o nosso programa está ao vivo no YouTube, o canal da Band Triângulo, você pode seguir, mandar o link para os amigos, para a família, na internet, nas redes sociais, melhor dizendo, @Band Triângulo, Instagram e Facebook, tem muita notícia para você. As minhas redes, @Bagnetti, segue lá, a gente mostra de tudo um pouco e segue de volta também, tá bom? Terça-feira, dia muito importante para nós, é o dia de falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Para você participar... Você tá bom, Caboclo? Deixa eu te falar, as Minas Urgentes aí, o trem tá arrumado, hein? Me dá as notícias, tô precisando saber das notícias, fala pra nós. Que é isso? Esse é o Zé Braquiara, nosso telespectador. Obrigado, Zé Braquiara, um abraço para você. Tava falando aqui, ó, Advogado do Povo. Para você participar, manda a pergunta no Bandzap, o nome e a cidade onde você está acompanhando. Tá certo? É a sua dúvida. Eu fui demitido e não recebi os meus direitos. Eu trabalho sem carteira assinada. Faz 2 anos que eu não tiro férias. Manda pra cá que o nosso advogado responde pra você, tá bom? Ó, a gente começa o programa de hoje atualizando sobre os acidentes, sobre esse acidente aqui próximo a Uberaba, um ônibus que vinha da Bahia para São Paulo e acabou se acidentando aqui, então, passando por Uberaba. Você está vendo imagens feitas poucos instantes depois do acontecido. Lamentavelmente, 2 pessoas morreram, 30 ficaram feridas. Olha só, o ônibus bateu aí nessa carreta e foi parar na vala da rodovia. Mais um acidente de transporte interestadual aqui na nossa região, com mortes e feridos. Você está vendo uma grande mobilização de Corpo de Bombeiros, SAMU, para fazer o atendimento e o socorro a essas vítimas, né? Muitos passageiros ali às margens da rodovia esperando por atendimento, um ônibus semileito, tá? Daqui a pouquinho Juliano Carlos chega trazendo todos os detalhes, a situação do ônibus, se estava regular ou não, o que aconteceu, o porquê desse acidente. Juliano Carlos já está ao vivo com a gente, abrindo o Minas Urgente de hoje. Tá. Daqui a pouquinho, então, Juliano Carlos ao vivo com a gente, trazendo todas as informações desse acidente terrível aqui em Uberaba, tá? Um outro assunto do dia é que está solto, suspeito de atropelar e matar Marta Ruth Jesuíno, de 57 anos. O acidente aconteceu no último dia 12, Avenida Rondon Pacheco, aqui em Uberlândia, quando o Wendel de Souza, de 23 anos, acertou a vítima que estava na garupa de uma moto. Você está vendo imagens aí do momento do socorro. Deixa eu trazer Carlos Vilela, tá, para a gente entender essa decisão judicial que soltou esse motorista. Uma boa tarde para você, o Carlos Vilela.
Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Então, Bagnetti, esse caso que já estava no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e essa decisão é do TJMG, que entendeu que, apesar da gravidade dos fatos, o tribunal considerou que o Wendel é primário, tem bons antecedentes criminais, tem residência fixa, possui ocupação lícita e razão pela qual a prisão preventiva foi considerada exagerada e desproporcional. No entanto, Bagnetti, é bom salientar que ele deve, de acordo com a decisão também do TJ, cumprir algumas medidas cautelares, como, por exemplo, comparecer periodicamente em juízo para informar e justificar as atividades dele, proibido de frequentar bares, restaurantes, festas, confraternizações e afins, ou seja, não pode estar em nenhum desses locais, proibido de se ausentar da cidade, do estado, do país sem a devida permissão e também proibido de dirigir veículo automotor durante toda a instrução. Isso é que foi decidido pelo TJMG e nós voltamos aqui nesse exato local onde aconteceu o acidente do dia 12 de abril e eu estou novamente com o Wellington Gouveia, que é sobrinho da Ruth, até porque, Wellington, a família ainda vive essa dor desse terrível acidente, dessa perda, e como que vocês recebem essa decisão do TJ? Boa tarde, na medida do possível. Boa tarde a todos. Na verdade, quando nós recebemos essa notícia, nós já esperávamos, né, que o advogado ia entrar com a solicitação de habeas corpus. O que nós não esperávamos é que fosse tão rápido, né, que seria liberado tão rápido. Não tem 2 semanas, nem não tem 3 semanas ainda, né, vai dar 3 semanas. A família sentiu a dor, mas nós não desistimos da luta. A realidade é essa, nós vamos lutar até o fim. Já, mediante toda a medida, né, que o desembargador tomou, está dentro da lei, está respaldado na lei pelo 319 do Código Penal, né, só que ele tem uma medida cautelar, ele tem que cumprir essas medidas cautelares. Qualquer uma que ele descumprir, ele volta para a cadeia e cumpre dentro da cadeia o resto até o julgamento. Lógico, a família ficou abalada, mas nós não desistimos. Até anteriormente nós falamos sobre isso. Seria um boi de piranha, né? Uma pessoa que seria levado como exemplo, né? Para que outras pessoas não façam, não cometam. Mas esperar agora que a justiça seja feita e que seja cumprida, né? Ou seja, vale reforçar, Bagnetti, que ele não está totalmente livre. Ele, de certa forma, é quase que uma prisão domiciliar, vamos considerar dessa forma, mas isso que você disse é importante, porque abre, de certa forma, precedentes. Sim. O nosso medo era esse, de ter, né, um motivo para liberar outros. E realmente é isso, ele não está absolvido. É importante reforçar isso, que ele não está absolvido, ele está ainda sobre um julgamento, né? Ele ainda precisa passar por esse julgamento, pelo processo todo que é demandado pela justiça. Eu acredito eu, né, que isso possa talvez fazer com que ele acorde para o que ele fez. Eu nem sei se ele tem noção da gravidade do que foi feito, ou se tem, como que ele está reagindo hoje, né? Porque a nossa família está dentro de casa, sem a nossa tia, sem uma pessoa querida, lutando para chegar até o fim, né, do dia ou do mês. É assim que nós estamos passando todos os dias. Eu evito de passar aqui nessa avenida, que é uma das avenidas principais, porque eu sei que eu vou lembrar da minha tia. Agora, Wellington, Bagnetti, a gente noticia com frequência alguns casos de decisões, como, por exemplo, as medidas protetivas que vira e mexe, acabam acontecendo aquilo que a medida protetiva justamente prevê. E tem que haver uma fiscalização para que essas medidas também sejam cumpridas, velho. Isso é onde nós vamos trabalhar, onde a família vai trabalhar muito em cima para que essas medidas sejam cumpridas. Lógico, né? Nós vamos precisar de ajuda até da própria população que conhece ele, que se vê ele em algum local, que denuncie, né? Porque infelizmente nós vamos depender de outras pessoas a mais para poder nos ajudar contra essa fiscalização, né? Certo. Força para a família, o Wellington Bagnetti, do jeito que o Wellington colocou. Houve a decisão em nível de tribunal do Estado, mas a fiscalização ela tem que acontecer até que todo o processo tramite na justiça, não é mesmo?
A gente faz as palavras do entrevistado as nossas, viu, Carlos Vilela? Não é por acaso que o cidadão brasileiro está cada vez mais desacreditado nas nossas leis, desacreditados do nosso judiciário. Você viu o desolamento da família, porque ele atropelou, matou, confessou que estava bêbado e num prazo aí de 12 dias, 14 dias, está na... Deixa eu ouvir o motorista logo após o atropelamento e a morte. Coloca na tela para mim. Fala! Eu bebi, rapaz. Certo, eu bebi. Eu errei, mano. Tô arrependido. Eu bebi. Você pode pegar esse código de trânsito, você pode pegar esse código penal e rasgar ele, porque não vale de nada. Porque não vale de nada. Quem comete um crime nesse país tem as benesses da lei ou as interpretações do nosso judiciário que beneficiam as pessoas que cometem um crime. Então, quem está assistindo esse programa agora, gosta de tomar umas biritas, enche a cara de cachaça e pega um carro, ele sabe o seguinte, tomara que não, nunca vai acontecer comigo, mas se envolver em um acidente, a lei pouco vai fazer contra ele. Preso, então, nem pensar, porque você vê o camarada... Coloca de novo. Tô bêbado, tô cachaçado. Pode colocar. Fala! Eu bebi, rapaz. Certo, eu bebi. Eu errei, mano. Tô arrependido. Eu bebi. Nós gostaríamos muito de ouvir o motorista a essa altura do campeonato, que tem algumas restrições impostas pela justiça, mas é muito leve diante da pena, da dor dessa família com a morte da Ruth. Então, motorista, você que está aí então sendo exposto, coloque a cara, converse com os jornalistas, chame todas as emissoras de televisão, todos queremos te ouvir. Chama a Band, a Globo, a Record, o SBT, os portais de notícia. Tenho certeza que todos vão te dar a oportunidade de falar a respeito, porque a família está desiludida da vida, não acredita mais na justiça. Bebeu, sabia que estava bêbado, estava assistindo um jogo e pegou o carro e fazendo manobra arriscada. Cogitaram até que poderia estar apostando uma corrida, um racha, e não é o caso. Mas olha só o resultado. Então, Código de Trânsito, Código Penal, rasga e joga fora. E agora a interpretação dos nossos representantes do judiciário, a gente não sabe o que passa na cabeça. Mas fica aí, de exemplo, tá aí, ó. Quem se meter numa confusão sabe que a lei nesse país é muito branda, tá? Vou te mostrar um outro exemplo, muito semelhante a esse, que nós mostramos no dia aqui para você, o caso do motociclista, o entregador, que se envolveu no acidente e foi morto também. A família do Felipe Henrique, de apenas 20 anos, aquele jovem que morreu atropelado por um motorista que também estava embriagado. Pois é, ele acabou sendo liberado pela justiça. Passou pela audiência de custódia, tá vivendo a vidinha dele numa boa. E a família? E os amigos? Como é que estão nesse momento? Vamos ver na reportagem. Esse é o olhar triste de quem perdeu um pedaço de si. O irmão mais novo, descrito por ela como meu xodó. Ela é a irmã de Felipe Henrique Estevo Gonçalves, de 20 anos, que morreu após ser atropelado por um motorista que dirigia sob efeito de álcool. Ela e outros membros da família fizeram questão de participar da manifestação organizada por motoboys de Uberlândia em busca de justiça. A cruz, feita com bags e capacetes, simboliza o sentimento de dor e revolta de todos os presentes. No domingo que eu fui lá, que eu vi meu irmão no chão, que ele tirou a vida do meu irmão, ele sabia que ele estava bebendo desde cedo, ele sabia que ele tinha passado da conta, que não era, a pessoa tem que ter consciência, que não é assim, eu vou beber, de cair, vou pegar um volante e vou dirigir. Podia ter sido qualquer outra pessoa. Eu, o pai dele, minha mãe, tá muito indignado de saber que uma pessoa tirou a vida do meu irmão trabalhador e ele tá aí solto. A manifestação pacífica teve como ponto de concentração o Teatro Municipal de Uberlândia. Motociclistas e familiares seguiram em carreata pela Avenida Rondon Pacheco. Nos cartazes, frases como "foi crime, não foi acidente". A investigação apontou que o motorista dirigia sob efeito de álcool, com 0,78 miligramas por litro de ar, limite acima do permitido.
Mas mesmo assim, na audiência de custódia, o juiz decidiu pela soltura do suspeito e determinou que o caso agora tramite sob sigilo. A liberação do suspeito revolta não só a família, mas também toda a categoria. Trabalhadores que vivem sobre duas rodas dizem que o medo agora faz parte da rotina. O receio de sair para trabalhar e não voltar para casa diante da sensação de impunidade. A gente quer que essa pessoa, né, que cometeu esse crime, que matou o Felipe, né, seja preso, seja mantido preso. Não pode estar solto aí na cidade, né? A partir do momento que ele bebe, assume o risco, né? Ele tinha bebido 20 vezes mais. Né? Então a gente está aqui um pedido de socorro, de justiça. Esse é o segundo caso recente de atropelamento com morte envolvendo motoristas com sinais de embriaguez. No dia 12 de abril, Ruth Jesuíno da Silva, de 57 anos, também morreu após ser atropelada por Wendel de Souza Julião, de 23 anos, na Avenida Rondon Pacheco. Além dela, o filho ficou ferido e outro motorista também foi atingido. Ele não vai parar de dirigir, ele não vai parar de beber e pegar o volante, pode tomar a carteira dele de motorista, mas mesmo assim ele vai continuar fazendo, porque para ele foi fácil, ele viu que ele tirando a vida de uma pessoa, simplesmente não aconteceu nada, não aconteceu por causa que ele nem ficou preso direito. Esse depoimento é um exemplo claro do que falávamos anteriormente. A população está desacreditada com as leis brasileiras, com as decisões do judiciário, o judiciário em si, porque comete-se um crime e não tem a punição à altura. É isso, dois casos, olha só que imagem forte essa, hein? Uma cruz formada aí com as bags dos entregadores. E a pessoa, o motorista que provocou o acidente, que provocou a morte, segue a vida dele normalmente. 2 pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas em um acidente grave entre um ônibus e uma carreta carregada de açúcar, passando por Uberaba. Esse ônibus vinha da Bahia rumo a São Paulo, quando aconteceu o acidente aqui na nossa região. Juliano Carlos, agora sim, a postos, trazendo todas as atualizações desse caso para a gente. Uma boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Baguinete. Boa tarde a todos que nos acompanham no Minas Urgente. Esse acidente grave, colisão traseira, aconteceu na madrugada desta terça-feira, no quilômetro 152 da rodovia BR-050, sentido sul, sentido Uberlândia-Uberaba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu de Buritama, na Bahia, e tinha como destino São Paulo, capital. Transportava 57 passageiros, além dos 2 condutores, e um dos motoristas acabou morrendo nesse acidente de trânsito, nessa batida que aconteceu. Uma passageira também, ela que tinha 54 anos, também faleceu no local. Outras pessoas ficaram presas às ferragens e 38 pessoas foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares aqui em Uberaba. Inclusive, nós estamos aqui na unidade de pronto atendimento do Parque do Mirante, Baguinete. 5 pessoas vieram para este local e passaram por atendimento médico. Outras 8 pessoas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento do bairro São Benedito. 3 pacientes feridos foram levados para o Hospital Universitário Mário Palmério e o restante, que eram casos mais graves, foram encaminhados para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 19 pessoas dispensaram atendimentos, essas pessoas tiveram apenas escoriações, dispensaram atendimento e a própria empresa providenciou outro ônibus para levar essas pessoas e seguir a viagem. A Prefeitura atualizou agora há pouco, Baguinete, através do complexo regulador, que 7 pessoas que deram entradas nas unidades hospitalares do município já receberam alta. As equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e concessionária que administra a rodovia foram ao local e prestaram atendimento às pessoas feridas que vieram para as unidades hospitalares aqui no município. Hoje pela manhã, nossa equipe conversou com o tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Queiroz, e ele contou os detalhes sobre a dinâmica desse acidente e o trabalho realizado. Vamos ouvi-lo. Nós chegamos e fizemos o acesso, tinham 2 vítimas encarceradas ainda, que a gente teve que retirar com vida. Tinham 2 óbitos também verificados no local, além das outras vítimas que a gente teve que abrir o acesso pelas laterais do ônibus. O ônibus destruído totalmente à frente dele,
Nós fizemos um acesso pelas laterais do ônibus, no primeiro andar e no térreo. E daí fizemos os trabalhos, né, para encaminhar 36 vítimas. A dinâmica desse acidente foi uma colisão frontal, onde o ônibus ele colidiu frontalmente na traseira de uma carreta. É uma carreta carregada de açúcar, eles vinham os dois em linha reta, na mesma faixa, e o ônibus colidiu, e após essa colisão ele veio a cair no canteiro central, né, entre as duas pistas, onde ficou um pouco lateralizado. Muito bem, estas foram as palavras do tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Queiroz, falando sobre essa situação. E, Bagnetti, segundo apurado, durante os trabalhos da perícia da Polícia Civil, após essa violenta batida na parte traseira desta carreta, o ônibus ficou preso na traseira da carreta, chegou a ser arrastado por cerca de 70 metros, depois ele se desprendeu, voltou desgovernado e acabou caindo no barranco ali do canteiro central. Inclusive, teve danos também na parte traseira deste ônibus. A equipe da perícia da Polícia Civil, através do perito Apolo Torres, compareceu no local. Ele realizou os trabalhos técnicos, constatou a velocidade que o ônibus estava, era uma velocidade compatível com a rodovia e pode ter sido a suspeita do motorista ter dormido ao volante. Inclusive, o laudo da perícia deve ficar pronto nos próximos dias. Os dois corpos das pessoas, tanto o motorista de 52 anos quanto da passageira de 54 anos, foram para o Instituto Médico Legal em Uberaba, estão passando por exames neste momento e mais tarde serão liberados para a família. Infelizmente, notícia triste, acidente de trânsito grave com 38 pessoas encaminhadas para unidades hospitalares, tirando as outras vítimas, Bagnetti, as outras 19 que tiveram apenas escoriações e dispensaram serem encaminhadas para hospitais aqui do município. Volto com você. Lamentável, Juliano, lamentável. A gente está vendo as imagens, enquanto você detalha para a gente, atualiza o estado de saúde dos feridos, né? Tenta entender, junto ao Corpo de Bombeiros, foram os primeiros a chegar no local, como que aconteceu esse acidente. Você viu. Precisa-se de fato entender se foi uma falha humana, o motorista ali então passou mal, dormiu, se foi uma falha mecânica, mas Juliano me chamou bastante atenção que o ônibus estava na velocidade permitida da via. E você vai ver nas imagens o velocímetro ali, ó, o tacógrafo, né, que fica por detrás, ele travou em 80 km por hora. Né? Então era a velocidade que o ônibus estava no momento da batida. Então quer dizer o seguinte, será que o motorista teve chance de frear ou nem isso? Tem marcas no asfalto de uma freada, o ônibus ele reduziu, mas o momento é, na hora da batida, na hora do impacto, o velocímetro travou em 80 km por hora. Se bobear até aquém, até menos do que a velocidade permitida quando a gente fala de pista dupla, de pista duplicada. Tá? A gente está acompanhando as imagens dos destroços, isso já na parte da manhã, os pertences dos passageiros. O acidente aconteceu à noite, de ontem para hoje. Isso foi no período da manhã, quando o Juliano esteve no local, né, trazendo todos os detalhes, e você vai ver esse velocímetro cravado em 80 km por hora. Nos resta aí, claro, lamentar as mortes, deixar a nossa solidariedade. Olha o velocímetro, cravado em 80 km por hora. Tá? E normalmente é a velocidade prevista para ônibus, caminhões, dependendo da pista, ou até um pouco mais. Então, precisa se investigar e saber o que aconteceu. Falando em acidente, já foi liberada a pista na BR-040, próxima a Paracatu. O trecho ficou interditado depois de uma batida entre duas carretas. Um, inclusive, chegou a pegar fogo. Uma delas acabou pegando fogo. Os motoristas ficaram feridos, mas foram levados ao hospital pela equipe da concessionária da rodovia. O trânsito ficou confuso também, mas já foi liberado. Quem vai passar aí pelo noroeste do estado, muita atenção, pista dupla, a gente está vendo, apesar do tempo bom, muito cuidado, acostamento estreitinho, então toda a atenção é pouca. Um homem de 53 anos morreu depois de ser atropelado por um caminhão. O acidente aconteceu na altura da trincheira do bairro Taiamã, em Uberlândia, no final da tarde de ontem. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele estava debaixo do próprio caminhão, fazendo reparos. Quando foi se levantar, quando foi sair de baixo, foi atingido por um outro veículo de carga. O motorista, que passou por cima aí, então, da vítima, fugiu.
O homem chegou a ser socorrido, mas o estado dele era gravíssimo e ele não resistiu aos ferimentos. Olha só que fatalidade, estava ali fazendo um reparo. Pode tirar essa imagem daí. E um ônibus foi parar no canteiro central da Avenida João Naves de Ávila, em Uberlândia, hoje de manhã. O veículo teria atravessado a avenida e subiu no canteiro. A Autotrans informou que está apurando as causas do ocorrido. Os passageiros seguiram viagem em outro veículo, ninguém se machucou, ninguém ficou ferido. O ônibus já foi retirado do local e segue para a garagem da empresa. Uma vistoria vai tentar identificar o que aconteceu. Informações extraoficiais que eu obtive é que ele perdeu o freio. Perdeu o freio, o motorista muito habilidoso, tá? Conseguiu jogar o ônibus para cima do canteiro para evitar um acidente, para evitar uma batida. Informações extraoficiais, mas é fonte segura. Baguinete, para evitar o pior, motorista sem freio jogou em cima do canteiro. Deixa eu fazer um convite para você, isso é para toda a região, tá? A cidade de Santa Juliana se prepara para receber um dos eventos mais aguardados da região, pessoal. Eu estou falando da Expoju 2026, que acontece agora, do dia 6 ao dia 10 de maio, com uma super programação repleta de grandes atrações musicais e atividades para toda a família. Então tá todo mundo convidado. A abertura no dia 6 será a entrada franca e show da dupla Fred e Fabrício. No dia 7, sobe ao palco Zé Neto e Cristiano, além da DJ Larissa Lau. Já no dia 8, a festa continua com Murilo Ruff e DJ Vovô James. No dia 9, é a vez de Edson Hudson e a banda Fala Mansa, que vão garantir a animação de todo o público, tá certo? Programação aí então fechada com chave de ouro. Posso falar mais? Posso seguir meu convite aqui? Eu quero mostrar para você. Dia 10 de maio acontece a tradicional Queima do Alho beneficente, a partir das 11 da manhã, show da dupla Divino e Donizete. Toda a renda das refeições será destinada à Pai de Santa Juliana e ao Hospital Ilhangote, lá de Uberaba. Os ingressos já estão à venda pelo site Q2 Ingressos e também pontos físicos. Para saber onde comprar, basta você acessar as redes sociais oficiais da Expoju. A Expoju 2026 conta com o apoio cultural da Prefeitura de Santa Juliana e da Câmara Municipal. Deixa eu mostrar para você. Agrocrédito São Pedro apresenta Expoju, de 6 a 10 de maio em Santa Juliana. Vem aí o maior evento da região. Quarta, abertura grátis com Fred e Fabrício. Quinta, Zé Neto e Cristiano e Larissa Lau. Sexta, Murilo Ruff e Vovô James. Sábado, Edson e Hudson e Fala Mansa. E domingo, a emoção do Tim Penny. Expoju 2026. Tradição, música e emoção. Não fique de fora. A região toda está convidada, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem o nosso advogado do povo para falar dos seus direitos. Olha o Bandzap aí, já vai mandando as suas perguntas, tá certo? Dr. Leônidas responde para você. Atenção, motoristas, tem novos radares nas rodovias da região. Maria Eduarda está ao vivo com a gente, vai explicar aonde estão os equipamentos. Maria Eduarda, boa tarde para você. Boa tarde, Baguinete, para você que nos acompanha. Bom, 7 novos radares estão já multando aqui na região do Triângulo Mineiro. Eles já estavam funcionando desde o dia 21 de abril, mas apenas de forma educativa. Agora, no momento, eles podem, autuar aí os motoristas que excederem o limite de velocidade na via. Os radares estão localizados, 4 estão na BR-365, um está na MGC 462, outro está na LMG 798 e um também na MG 427, que abrange as cidades de Uberlândia, Uberaba, Indianópolis, Araguari, Patrocínio e também Conceição das Alagoas. Mas vale lembrar que os radares, além de multar, aqueles que estão acima do limite de velocidade, inibe também os acidentes de trânsito em todas as rodovias, Baguinete? Exatamente, Maria Eduarda. Essa é a intenção, apesar do discurso, toda vez que se fala da implementação de novos radares, indústria da multa, arrecadação, mas eu já vou olhar por outro aspecto. Se nem a cadeia intimida motorista que corre,
que não respeita o limite de velocidade, que enche a cara e dirige. Se nem cadeia intimida, imagina radar. Então, pouco se lixando. Vai lá e paga a multa e tá tudo certo. Se for preso, se atropelar e matar alguém, vai lá, paga fiança, vai lá, consegue um habeas corpus. Então, ó, tá aí. A intenção é o seguinte, quem tem juízo sabe que tem que respeitar. Você tem que andar no limite de velocidade independentemente de radar. Mas está com o pezinho mais pesado, não prestou atenção, vai doer no bolso, tá? Mas a essa altura do campeonato, um radarzinho desse não assusta mais ninguém. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, advogado do povo. Mande sua pergunta, nosso advogado responde para você. Venha fazer a revisão ou check-up do seu carro ou picape aqui na Fiauto Peças e Serviços. Equipe especializada, atendimento de confiança e serviço de excelência, não é, Elias? É isso mesmo, e agora com manutenção preventiva e corretiva em transmissão automática de veículos nacionais e importados. Fiauto Multimarcas, vem pra cá. Tá construindo, tá reformando, tá precisando de portas e portões de rolar aí na sua empresa? Aqui na Unidas você encontra produtos de altíssima qualidade, com design inovador e excelentes preços, né, Viviane? Isso mesmo, venha para Unidas e faça o seu orçamento sem compromisso. Unidas, vem pra cá! Na hora de cuidar dos seus dentes, venha para a Clínica Doutor Sorriso. Facetas, aparelhos, alinhadores invisíveis, implantes dentários e muito mais. E agora mais modernidade e espaço para atender. Não é isso, doutora Isabela? É isso mesmo, há 7 anos transformando sorrisos em Uberaba. Clínica Doutor Sorriso. Vem pra cá! A collab que todos esperavam, TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. O que você acha da gente colocar nossa televisão aqui nessa parede? Agora eu vou montar meu quarto como eu sempre sonhei. Habita Mais é mais famílias realizando o sonho da casa própria em Uberlândia. E muitas ainda receberam um cheque moradia para dar aquela forcinha na entrada. A casa tão sonhada você financia com a ajuda da Prefeitura de Uberlândia. Prefeitura de Uberlândia, com você por todos. Todo protagonismo merece um grande palco. Patrocínio leva o café brasileiro para o mundo. Indústria e inovação, tecnologia e produção, negócios e cultura, entretenimento e conexão. É aqui que tudo acontece. De 6 a 9 de maio, Patrocínio recebe o mundo. Vem Café, o palco mundial do café brasileiro. Mulheres que inspiram e transformam. Toda segunda-feira, no Band Mulher, Mulheres Empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos, aqui no quadro Advogado do Povo, com ele, doutor Leônidas Souza, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bagnetti. Boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham aqui no Minas Urgente. Bem-vindo, nós que agradecemos a sua participação. Bandzap liberado, manda o nome, a cidade, a dúvida, doutor Leônidas responde para você, a sua dúvida pode ser de outras pessoas. Doutor, vamos começar com o Pedro Paulo, aqui de Uberlândia. Doutor Leônidas, trabalhei 1 ano e 3 meses e 19 dias sem carteira assinada. Quando eu entrei, o dono do estabelecimento falou comigo, garantiu que quando eu sair ia acertar comigo, tudo certinho todos os meses. Até agora não me pagou 1 centavo, tive problema no meu telefone que queimou, perdi todas as conversas. Queria saber se tenho direito de entrar com os meus direitos, doutor. Não há dúvidas disso, né? Não há dúvidas. Se você trabalhou na condição de empregado, você tem todos os direitos como de qualquer outro empregado. Ou seja, tem direito ao aviso indenizado, seu fundo de garantia, férias, 13º, todas as verbas de natureza
trabalhistas previstos na CLT e em outras legislações. Agora, você vai ter que constituir um advogado, não há outro caminho. Tem que constituir um advogado para fazer uma análise aprofundada do teu processo e necessariamente você vai ter que entrar com essa reclamação trabalhista para que ali, no caso concreto, o juiz possa, então, declarar o vínculo empregatício e condenar a empresa no pagamento de todas as verbas devidas. Tem um telefone aqui que entrou no ar, desliga o telefone aí, porque aqui é só ao vivo, tá certo? Depois a gente responde as perguntas por telefone. Manda mensagem, tá certo? Vamos lá, doutor, vamos seguindo aqui. Por favor, pergunte ao doutor, é o Lázaro que está participando com a gente. Por que é que a Justiça diz que não pode passar para o proponente informações sobre o próprio processo? A gente liga lá, eles falam que se quiser alguma informação, tem que procurar um advogado. Essa é a dúvida do Lázaro, doutor. Olha, Lázaro, vamos por partes. O processo, em regra, ele é público. Agora, a Justiça pode restringir o acesso quando se tratar em processos submetidos ao sigilo e ao segredo de justiça. Neste caso, as partes e os advogados é que podem ter acesso ao processo. Não vejo motivo razoável se você é o autor ou o réu de uma ação não ter acesso àqueles autos. Não vejo o porquê. O que acaba acontecendo é que o sistema hoje ele é eletrônico, então o usuário ele não tem ali acesso a esse tipo de sistema, o que geralmente requer ali o token, né, que é o sistema ali de senha do próprio advogado para que ele tenha acesso aos autos. Mas a Secretaria da Vara poderia ter pelo menos te dado acesso por outros meios, porque isso é um direito do cidadão previsto na Constituição. Muito bem, doutor, o André de Uberlândia, ele conta que fez um trabalho para uma pessoa que é MEI e o mesmo não pagou tudo o que foi combinado. O que eu devo fazer? Você deve, obviamente, se todos os meios de cobrança foram frustrados, o último caminho é a porta do Poder Judiciário. Agora, esse serviço foi um serviço ou foi um vínculo empregatício? Se foi um vínculo empregatício, que é aquele trabalho que você tem horário para chegar, horário para sair, recebe ordens, tem que cumprir metas, é Justiça do Trabalho. Se foi um serviço específico, se for um valor de baixa proporcionalidade, você pode procurar até mesmo o juizado especial sem constituir o advogado. Então, a depender do caso, pode ser tanto o caminho A ou o caminho B. Doutor, o André é de Uberlândia, frentista, trabalha na escala 12/36. Ele quer saber, ele precisa trabalhar mais, ele quer saber se no contraturno ele pode arrumar um segundo emprego também com carteira assinada. Ou se ele pode trabalhar no contraturno, no mesmo posto, mas sem assinar a carteira. Sem assinar a carteira é um problema, né? Porque você já tem uma ilegalidade. Mas não é proibido trabalhar sem a carteira assinada. Quem vai ter que assumir esse ônus é quem te contratar sem assinar a sua carteira. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, a lei não proíbe você trabalhar em 2 serviços com carteira registrada a 12/36. Agora, para a saúde do trabalhador, isso é muito grave, porque você vai trabalhar 12 horas basicamente todos os dias, né? Porque no dia de descanso você necessariamente vai ter que trabalhar. Mas pode, não há nenhuma impossibilidade. Alguns utilizam um turno, outros utilizam o noturno. Pode, não vejo nenhum problema. Doutor, o Carlos, lá em Paracatu, está acompanhando o programa, ele conta que vendeu um eletrodoméstico e não recebeu. Esse pagamento era para ter acontecido no mês de agosto e setembro do ano passado e até hoje ele não recebeu. Ele quer saber se ele pode acionar o comprador no juizado de pequenas causas. Perfeitamente, é o caminho adequado. É uma causa pequena, de baixo valor econômico. Os juizados de pequenas causas são os juizados especiais, que será o caminho mais adequado, mais rápido para a solução desse problema. Doutor Leônidas, ele continua com a gente, é a primeira participação. Você pode continuar enviando as suas perguntas. Daqui a pouquinho ele volta para tirar as suas dúvidas. Combinado, doutor? Combinado. Até daqui a pouquinho, muito obrigado por enquanto. Olha só, Operação Nacional contra o Abuso Infanto-Juvenil está acontecendo nesse momento, inclusive com mandados sendo cumpridos em Uberlândia. Carlos Vilela, de volta ao vivo aqui, trazendo todos os detalhes desse trabalho das forças de segurança. Vilela.
Pois é, Bagnete, uma operação inclusive conjunta, Polícia Federal e Polícia Civil contra abuso sexual infanto-juvenil. Em praticamente todo o país, porque são 26 estados, mas no Distrito Federal, a Operação Proteção Integrada, 4ª fase, viu? Segundo a Polícia Federal, Bagnete, já foram cumpridos 159 mandados de busca e apreensão por todo o país. Como você disse, aqui em Minas Gerais foram 18 mandados de busca e apreensão cumpridos em 14 cidades, incluindo aqui em Uberlândia. A Polícia Federal e a Polícia Civil ainda não divulgaram o resultado final desta operação, que, diga-se de passagem, Bagnete, faz mais do que necessário. Agora, não adianta o trabalho, como você disse, das forças de segurança, cumprindo os mandados, se depois esses mandados não se justificarem e a justiça continuar a deixar tudo como está, não é mesmo? Exatamente, Carlos Vilela. A gente está vendo o trabalho aí, então, começou logo cedo em todo o país. Uberlândia está nessa rota, né, do abuso infanto-juvenil. Polícia Federal aí, então, num trabalho orquestrado por todo o Brasil para combater esse tipo de crime horroroso. Tá, falando nisso, tivemos um caso aqui também de abuso sexual um tanto quanto inusitado. Né? Olha só, dentro de um ônibus, né, um homem suspeito aí então de não é abusar. O homem ele estava aí então se pronunciando a jovens dentro de um ônibus quando acabou sendo detido. Carlos Vilela está de volta, explica melhor essa história para a gente, Vilela. Bagnete, essa denúncia chegou através das duas vítimas, né, duas adolescentes, né, que foram abordadas, e chegou até o gabinete do vereador, né, o Fabão, que é um militar da reserva, e ele levou adiante toda essa denúncia aí. Ou seja, a equipe do gabinete montou uma espécie de fiscalização, né, do que estava acontecendo dentro desta linha do transporte coletivo de Uberlândia, e acabou no dia de hoje, depois de alguns dias aguardando que essa denúncia fosse feita, porque, de acordo com as denunciantes, esse cidadão, um homem de 57 anos, estava inclusive fazendo gestos obscenos, mostrando partes íntimas a estas meninas, né, que estudam em uma escola da rede estadual. E na manhã de hoje, a equipe, inclusive, que estava no ônibus, teve a feliz coincidência de encontrar com este cidadão. E aí o vereador, que tem as técnicas também da antiga atuação dele na Polícia Militar, fez a abordagem, fez a prisão em flagrante, acionou a Polícia Militar e este cidadão foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil aqui em Uberlândia. Ou seja, desta vez a história mudou um pouco de sentido para este cidadão e agora ele vai ter que explicar na lei. Agora que é uma situação complicada, principalmente se tratando de transporte coletivo, porque isso aí, Bagnete, não aconteceu só dessa vez não. A denúncia sim foi feita, mas isso acontece com muita frequência, principalmente dentro de um ônibus do transporte coletivo, viu? Um crime nojento, tá? Dentro dos ônibus aqui que circulam por Uberlândia, o homem ficar se pronunciando, se esfregando, assediando sexualmente passageiras. A denúncia chegou até o vereador foi conferir em loco, acabou fazendo a detenção desse homem. O caso vai para a polícia. A gente fica por entender o seguinte, por que o vereador não passou o caso assim que tomou conhecimento direto para a polícia tomava as devidas providências? Ele foi lá, né, ele fez a detenção, ele tinha um cinegrafista, alguém filmando por conta dele, colocou nas redes sociais, desnecessário. Mesmo que ele seja um policial militar da reserva, desnecessário um papel desse a um vereador. Vai me desculpar, se o vereador quiser se pronunciar, pode marcar que a gente vai conversar, entendeu? Mas isso aí, receber uma denúncia, passa para a polícia, cobra da polícia. Se o vereador agora for começar a prender gente na rua, tá danado, hein? A grande apreensão de droga essa madrugada, BR-262, aqui nesse trecho, Triângulo Mineiro, capital, Belo Horizonte. César Campos está ao vivo, direto de Araxá, tem as informações. Boa tarde para você, César. Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a apreensão foi durante uma fiscalização de combate ao crime ali nas imediações de Bom Despacho. Os
policiais notaram o nervosismo do motorista, sentiram no carro aquele cheiro forte de maconha e a partir daí eles começaram a fazer buscas mais detalhadas ali no veículo. O resultado, olha só, no porta-malas os policiais encontraram cerca de 130 quilos da droga escondidos aí em 3 sacos. Eram aqueles sacos de linhagem normalmente utilizados ali transporte de grãos, de entulhos. O motorista de 27 anos contou aos policiais que pegou carga em Uberaba e faria a entrega em Belo Horizonte. Como você falou, essa linha Belo Horizonte, Centro-Oeste, Triângulo Mineiro, aqui na nossa região, passando pela BR-262. Ele contou ainda que receberia R$5 mil pelo transporte. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil, como a gente fala normalmente, né, Bagnetti? BR-262 é esse entroncamento, sai lá da Bolívia, passa para Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, sempre utilizado aí pelo tráfico de drogas. Eu volto com você. Tá certo, César. Obrigado pelas informações. A gente fala, foi até... O povo tem falado rota caipira do tráfico, né? Rota caipira é quando vai pelas estradas de terra, que também você pode ter certeza que está nesse roteiro aí das mulas do tráfico. O camarada ia receber R$5 mil para carregar 130 quilos de maconha, então mais é para burro do que para mula do tráfico. E não para por aí não. 8 barras de maconha e flores da mesma droga foram apreendidas na BR-352 em Coromandel. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o cheiro da maconha chamou a atenção. Durante as buscas, a droga foi encontrada escondida em algumas malas. O suspeito, de 25 anos, disse que receberia R$1.000 para levar a droga de Uberlândia para Paracatu. O suspeito já tem outras 2 passagens pelo mesmo crime e foi levado para a delegacia. O motorista do veículo foi ouvido e liberado. Você viu droga saindo do Triângulo Mineiro rumo à capital, droga saindo do Triângulo Mineiro rumo à região noroeste do estado e assim vai. Mas a polícia não brinca em serviço, não. Uma mulher foi presa suspeita de ter furtado um perfume de mais de R$1.000. Gustavo Galvão está ao vivo aqui, tem as informações sobre a cheirosinha. Boa tarde, Galvão. Oi, Bagnetti, boa tarde para você. Uma ótima terça-feira a todos que acompanham a programação da Band Triângulo. Tudo começou quando uma das funcionárias, então, dessa loja percebeu o desaparecimento desse perfume avaliado em mais de R$1.000 e, ao analisarem as câmeras de segurança, percebeu que essa mulher supostamente teria cometido esse furto, colocando o produto, o perfume, dentro da bolsa dela. Segundo a Polícia Militar, a suspeita já havia ido à loja dias antes, demonstrando interesse por esse mesmo perfume que foi furtado supostamente por essa mulher. Ela ainda tentou realizar o pagamento com alguns cartões, mas teve a compra negada e em seguida ela aproveitou um momento de distração das funcionárias do estabelecimento para cometer esse furto. Após a identificação, então, pelas câmeras de segurança e rastreamentos da Polícia Militar, ela foi localizada em uma casa no bairro Nova Floresta, bem pertinho aqui de onde eu estou. Polícia Militar questionou ela, num primeiro momento ela negou tudo isso, mas ao ser confrontada com as imagens das câmeras de segurança, não teve jeito, aí ela acabou confessando este crime. Depois da repercussão do caso, Bagnetti, uma outra comerciante entrou em contato com a Polícia Militar alegando que ela também teria cometido um furto semelhante. Então, agora ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde todo o caso será investigado pelas autoridades. Ô, Ricardo? Que coisa feia, hein, Galvão? A imagem é nítida, né? A mulher, ela vai ali, ó, agora ela já colocou o perfume principal que ela estava de olho na bolsa. Pegou o outro frasco, pôs ali para dar uma disfarçada, vai lá, bebe uma água, porque deve ter ficado nervosa. Olha lá, deu um confere, pegou uma água, um pirulito e foi embora como se nada tivesse acontecido. Os funcionários já tinham percebido a movimentação, puxaram nas câmeras e não deu outra, né? Levou na mão grande, olha lá, ó, presta atenção, essa é a imagem. Mulher bem arrumada, bem vestida, uma boa bolsa, tá ali, tatuagens no braço, fácil de ser reconhecida na cidade, hein? E me dá uma dessa. E agora mostrando aqui, a chance de outros comerciantes, assim como o Gustavo Galvão falou, identificarem a mulher é grande. Então outras denúncias podem acontecer nesse meio tempo, tá? Não tem desculpa de que foi enganado, né? Tá bem nítido, infelizmente.
Polícia Civil apreendeu a arma que teria sido usada durante uma briga de trânsito que terminou com um tiro para tudo quanto é lado lá em Araxá. Traz o César de volta aqui, que tem as informações. César. Magnete, essa pistola de 9mm foi apreendida na tarde de ontem, lá no bairro Pão de Açúcar. Essa apreensão, como você bem falou, é parte de uma investigação de uma ocorrência de briga de trânsito aqui na cidade. Segundo a Polícia Civil, o caso começou depois que um caminhão ele atingiu várias motos estacionadas e também um carro na rua. E foi embora, não teria parado. Depois do acidente, os proprietários dos veículos teriam acompanhado esse motorista quando, segundo a polícia, ele pegou uma arma e teria feito disparos contra um desses veículos envolvidos. Ninguém ficou ferido, depois dessa ocorrência o suspeito fugiu, mas a polícia foi rápida, viu, Bagnete? Ele foi identificado e a arma, essa pistola aí, apreendida, agora vai dar subsídio aí para a continuidade dessas investigações. A gente segue acompanhando esse caso por aqui, Bagnete, eu volto com você. Tá combinado então, César. Obrigado pelas informações, né? Briga de trânsito com arma, camarada que põe o braço para fora e sai dando tiro para cima, igual a gente mostrou ontem lá em Patos de Minas, tá danado, tá bagunçado o negócio, viu? Daqui a pouquinho, advogado do povo, libera o Bandzap, por favor. Você pode continuar mandando suas perguntas, o Dr. Leônidas responde para você, tá? Tem uma dúvida aí no seu trabalho, manda para cá, o Dr. Leônidas responde. Combinado? Mas agora eu quero falar para você da nova linha de limpadores perfumados Azulim, edição especial. A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar aí a sua casa mais cheirosa por muito mais tempo. Agora aquele cheiro gostoso, agradável, que você só sentia em shoppings, lojas de alto padrão e hotéis, você também pode ter na sua casa. Edição especial Azulim, chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia e ameixa negra. Olha só. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Novos limpadores perfumados Azulim, edição especial, tá? O melhor da perfumaria fina para você. A vida pede, a Start faz e na Start a gente confia. Eu e minha Azulim vamos fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, advogado do povo. Eu espero a sua participação. Tá na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Wellmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara. Apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Mês das Mães na Philips Aparelhos Auditivos. A idade dela é o seu desconto. Compre o par do discreto Philips HearLink 50 e o segundo aparelho sai com desconto em porcentagem exatamente igual à idade da sua mãe. Devolva a ela a alegria da escuta clara. Venha para a nossa loja ou ligue agora para 34 98420 6816. Venha fazer a revisão ou check-up do seu carro ou picape aqui na Fialto Peças e Serviços. Equipe especializada, atendimento de confiança e serviço de excelência, não é, Elias? É isso mesmo, e agora com manutenção preventiva e corretiva em transmissão automática de veículos nacionais e importados. Fialto Multimarcas, vem pra cá. Tá construindo, tá reformando, tá precisando de portas e portões de rolar aí na sua empresa? Aqui na Unidas você encontra produtos de altíssima qualidade, com design inovador e excelentes preços, né, Juliane? Isso mesmo, venha para Unidas e faça o seu orçamento sem compromisso. Unidas, vem pra cá! Na hora de cuidar dos seus dentes, venha para a Clínica Doutor Sorriso. Facetas, aparelhos, alinhadores invisíveis, implantes dentários e muito mais. E agora mais modernidade e espaço para atender. Não é isso, doutora Isabela? É isso mesmo, há 7 anos transformando sorrisos em Uberaba. Clínica Doutor Sorriso. Vem pra cá! Unipan apresenta Fenamínio 2026. Vem pra Fenamínio, vem brilhar, que aqui o show é você.
29 de maio a 7 de junho, o nosso encontro está marcado. Compre já seu passaporte pelo site fenamilho.com.br. Aqui o show é você. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta a partir do 12h40 no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Azulim Perfumes de Casa, a vida pede e Start faz. Minas Urgente de volta, agradecendo o carinho da sua audiência. Ô, sou eu, tô bom, e você? Ó, daqui a pouquinho tem advogado do povo, hein? Você não vai perder, manda suas perguntas aqui no Bandzap, tá bom? Um homem ficou gravemente ferido em Patos de Minas depois de cair de 3 metros de altura. Ele tinha subido em uma escada quando acabou se desequilibrando. Galvão tem mais informações desse acidente, Galvão. Bagnete, então esse fato aconteceu no bairro Barreiro, aqui em Patos de Minas, e por causa de uma atividade doméstica. Você pode observar nas imagens que esse homem pega a escada e sobe em um muro de mais de 3 metros. Em certo momento, ele desequilibra e cai no chão. As equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU foram acionadas. Pode observar que ele foi socorrido ali por um amigo. As equipes então chegaram ao local e constataram na hora de imediato um traumatismo craniano e realizaram então todos os trabalhos de imobilização e também os primeiros socorros. Afinal de contas, quando o assunto é traumatismo craniano, exige-se um atendimento médico mais urgente, mais rápido. Em seguida, então, esse homem foi encaminhado para uma unidade de saúde aqui em Patos de Minas. Até agora, não se sabe o estado exato de saúde dele. O Bagnete, mas esse caso aí chama atenção. Volto com você. A gente torce pela recuperação dele, deseja que ele se recupere antes, mas é um caso arriscado, hein? Ele foi corajoso, deu chance pro azar aí. Olha só que situação, ele subiu com a escada, acessou a parte de cima do muro para ir para o outro lado, aí a escada pesou, ele acabou caindo e se machucando. A gente torce para que ele melhore o quanto antes. Vamos continuar falando dos seus direitos no quadro Advogado do Povo? Estamos de volta com o Dr. Leônidas Souza para falar dos seus direitos aqui no nosso quadro de Advogado do Povo, toda terça-feira, Bandzap liberado, manda o nome, a cidade e a pergunta, o Dr. Leônidas responde para você. Doutora Sandra, de Uberaba, doutor, tem 2 meses que meu marido faleceu, tinha 3 meses que ele tinha se aposentado. A empresa que ele trabalhou há 20 anos tinha mandado ele para casa, de férias, não mandou embora. E ele sacou o FGTS também. Minha dúvida, eu consigo receber da empresa os 40% que ficou para trás? Em regra, sim. Se deve, se a empresa aí se coloca na condição de devedora desses haveres trabalhistas, sim. Na condição de sucessor, pode demandar a empresa e buscar, não só esse, mas qualquer outro direito que, porventura, tiver sido violado nesta relação de trabalho aí da pessoa que veio a óbito. Então, não vejo qualquer impossibilidade nesse sentido. De modo... Claro, tem que verificar aí os direitos existentes e estrategicamente traçar ali um roteiro e entrar com a ação. Recomendo constituir um advogado para o estudo, análise e até a propositura da ação. Doutor, a gente tem uma pergunta do Djalma aqui de Uberaba também. Talvez o doutor compreenda melhor. Boa tarde, doutor Leônidas. A juíza determinou que a empresa me contratasse no período de 1 ano e eles me mandaram embora antes do prazo previsto. Eu tenho algum direito? Tem. Eu não sei o que é, mas se tem uma determinação judicial, ela foi descumprida. Primeiro direito que eu vejo aí é a reintegração, não há dúvidas. Se estabeleceu-se 1 ano, isso foi rompido antes, então tem que haver a reintegração. Ah, mas tem alguma exceção? Bem, aí dentro de uma hipótese de justa causa, dispensa do empregado por justa causa, nos termos do artigo 482 da CLT, aí verifico essa possibilidade. Mas se não foi isso que aconteceu, a empresa tem que cumprir a determinação judicial. Então, no caso, tem que peticionar ao juiz, pedir a reintegração e pedir que o juiz estabeleça multa diária para que a empresa cumpra a decisão judicial. Decisão judicial tem que ser cumprida. Simples assim. Doutor Luizão, também de Uberaba, o pessoal de Uberaba ligadinho aqui no nosso programa.
O Luizão conta que se aposentou por invalidez, aí depois de um ano ele conseguiu se aposentar por contribuição. Aí cortou a aposentadoria por invalidez, só que ele não recebeu nenhum retroativo. Ele ouviu falar que tem direito a 2 retroativos, mesmo aposentado de invalidez. Junho faz 2 anos. É verdade, doutor? É só aguardar? Olha, isso demanda uma análise, tá? Eu não quero dar uma resposta clara, né? Demanda uma análise de modo ali a conferir o fato gerador que vai ali te dar o direito ao recebimento de retroativos. Me parece estranho, mas é preciso aprofundar e verificar aí de forma mais precisa antes da gente dar uma resposta aqui definitiva. Boa tarde, doutor. Quem mandou? Manda o nome para a gente. Boa tarde, doutor. O empréstimo do trabalhador continua sendo cobrado mesmo após a demissão ou o pedido de demissão? Só não mandou o nome, mas a pergunta é oportuna, né, doutor? É verdade. Hoje é possível, né, o trabalhador ele constituir um empréstimo para desconto na própria folha de pagamento. Antes isso não era possível, só apenas o servidor público que tem o Estado ali como garantidor ali da dívida que era possível. Hoje não, hoje o empregado seletista pode fazer isso, só que vale aqui uma ressalva. Se você sair da empresa, a dívida continua. Seu nome vai para o SPC se você não pagar. Eu estou com vários casos assim, defendendo assim algumas empresas de pessoas que saem, não pagam e acham que, não, agora está tudo certo, sair da empresa não tem que pagar nada. Pelo contrário, a dívida vem toda cheia para você tem que pagar ali mensalmente aqueles valores. Cuidado, você pode sujar seu nome se talvez a intenção aí for fazer aquele jeitinho brasileiro. Não é esse o caso da pergunta, mas serve aí um alerta para todos. Doutor, o Ismael conta que entrou na justiça contra o município, a prefeitura, ganharam em primeira instância e em segunda instância o FTJ analisou e deu ganho de causa. A demanda são referente a lotes no bairro Bela Vista. Ele gostaria de saber qual é o prazo máximo para receber uma ação como essa, né? No caso, seria uma de indenização. Não tem prazo, né? Não tem prazo, né, doutor? Não tem prazo. O que a gente considera é a questão da razoabilidade. Tem os valores hoje, em regime de pequeno valor, que você recebe de forma mais célere, mas quando entra no regime de precatório, o precatório tem que ser aprovado no ano para ser pago no ano seguinte. Então, é necessário uma análise do caso para verificar ali se está dentro das hipóteses previstas na lei. Mas, regra geral, não há prazo. Você já deve ter ouvido dizer que o governo federal não foi uma nem duas vezes, o Estado, muitas vezes já se colocaram ali em requerimento de refinanciar a dívida de precatório. Você já deve ter ouvido dizer que o Estado não pagou o precatório, pediu para refinanciar, postergou para 1 ano, 2, 3... e acaba acontecendo isso na prática. E aí, pasme, lá na frente o Estado vem com uma proposta para você receber aquele valor pela metade do dinheiro para você furar a fila. Acontece. E aí, aquele que é detentor de um crédito acaba recebendo um valor abaixo para ter a fila furada, senão vai ter que aguardar o crédito por muitos anos, tá? Mas olhe diretamente com o seu advogado, mas não existe um prazo máximo para isso. Doutora Maria Júlia, ela conta que trabalha em uma pizzaria em Uberlândia. Ela gostaria de saber se a pizzaria pode funcionar no feriado do dia 1º, dia do trabalhador. E uma vez funcionando, né, como é que fica o pagamento dos funcionários que tenham que trabalhar no feriado? Olha, eu só vou poder dizer isso para você se eu conferir a convenção coletiva, tá? Eu não conferi ela por último, mas pela experiência que temos aí ao longo dos anos, geralmente nesse dia específico se manda fechar tudo, mas algumas atividades, principalmente do ramo alimentício, são autorizadas a funcionar. Me parece que a pizzaria se enquadra nisso, me parece, tá? Mas a conferir a convenção coletiva. Se a convenção coletiva manda fechar, tem que fechar. Se trabalhar nesse dia, tem que pagar dobrado, é infração administrativa, isso pode culminar em sérios problemas para o estabelecimento. Mas se houver uma autorização ali da convenção coletiva, de modo a permitir que ela pague isso em forma de hora extra, ou de feriado dobrado, ou que substitua por um outro dia essa folga compensatória, não haverá nenhuma ilegalidade. Doutora Valdivina, ela conta que reformou a casa, trocou o piso, mas o piso é de péssima qualidade, o serviço não ficou bom, não presta. Igual ela disse aqui, já entrou em contato com a empresa onde comprou o piso várias vezes
e não tomaram nenhuma providência. O que ela pode fazer numa situação como essa? É uma relação tipicamente de consumo, em que você tem de um lado o fornecedor, que detém os meios de produção, e o consumidor, que é vulnerável. A oferta é sempre assim, produto da melhor qualidade. Na hora que você vai ver, na prática não é. Então você tem que reclamar no PROCON. Não deu certo? Tem que procurar a justiça para você rescindir esse contrato, receber talvez um abatimento deste preço ou a substituição por outro produto que atenda à finalidade. Que, ou seja, o produto ele tem que ser destinado à qualidade pelo qual ele foi anunciado. Vamos agradecer ao doutor Leônidas. Toda terça-feira ele está com a gente aqui falando dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Disponha, estamos à disposição. Nos encontramos na próxima semana. Você que participou, nosso muito obrigado. Eu, doutor Leônidas, vamos fazer um intervalo rapidinho. Minas Urgente volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Cortes nobres, carnes selecionadas, atendimento de excelência e tradição de mais de 2 décadas dominando a arte de servir churrasco. Churrascaria Zebu, há 28 anos, servindo mais do que churrasco. Uma verdadeira experiência de qualidade. Mês das Mães na Philips Aparelhos Auditivos. A idade dela é o seu desconto. Compre o par do discreto Philips HearLink 50 e o segundo aparelho sai com desconto em porcentagem exatamente igual à idade da sua mãe. Devolva a ela a alegria da escuta clara. Venha para a nossa loja ou ligue agora para 34 98420 6816. Está na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Welmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara. Apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. E o Giro Autoband está aqui na Osaka Toyota porque eu fiquei sabendo que foi um sucesso o feirão. Não é isso mesmo, Grangeiro? É isso mesmo, Nath. O sucesso foi tão grande que decidimos prorrogar o feirão Zero Estoque. Mas vai ter alguma coisa diferente nessa prorrogação? Sim, temos o nosso Yaris Cross lançamento a partir de R$ 151.990, com taxas especiais e uma super avaliação do seu usado. Nossa, coisa boa, hein? Tá imperdível. E essa condição, ela é válida somente aqui para Uberlândia? Não, em todas as nossas lojas. São 2 lojas em Uberlândia, uma loja em Uberaba e uma em Patos de Minas. E eu faço um desafio a você. Venha conhecer o Yaris Cross, fazer um test drive. E se você não se encantar pelo carro, o que eu duvido, eu ainda te dou um brinde. Tá vendo aí? Venham para Osaka. Estou de volta para te contar que a conta de energia vai ficar mais cara a partir do dia 1º de maio. É dia do trabalhador. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu a bandeira tarifária amarela com cobrança extra nas faturas. O acréscimo será de cerca de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumido. Segundo a agência, a medida foi adotada por causa da redução das chuvas, o que diminuiu aí o volume dos reservatórios, consequentemente a geração das hidrelétricas. Com isso, a energia fica mais cara. Olha que presentão para o trabalhador, 1º de maio, a sua conta vai vir mais cara. Que beleza, hein? Pois é, com essa notícia desagradável, o Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando ela, Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder. A gente se reencontra amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Médico do Povo.
A todos um forte abraço e tchau. Aqui tem arte, artista, artesã.